Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Dá volume aqui, tá? Vocês estão bem, né? Só quem está bem aí? Eu já falei ontem de noite o que eu iria falar hoje de manhã. Não sei se vocês lembram. Quem lembra? Envolvidos ou comprometidos? O tema do retiro é? Será que tem eles aqui? Comprometidos com o reino de Deus. Se nós olharmos superficialmente, se nós analisarmos superficialmente, a palavra envolvido e comprometido parecem ser semelhantes. Na verdade, são dois elogios até. Sim ou não? A pessoa chega para o outro e diz: olha, aquela pessoa está envolvida com aquele projeto. É positivo ou não é? É ou não é? Mas quando alguém diz assim: olha, aquela pessoa está comprometida, você acha que é mais ou menos? Mais. Envolvidos ou comprometidos? Se eu parasse aqui e fizesse só essa pergunta para você, você seria um envolvido ou seria um comprometido? Você sabe que eu começo sempre com essa didática, né? Para te envolver e trazer para aquilo que Deus quer falar. Você é um envolvido ou você é um comprometido com o reino de Deus? Envolvido, você sabe que tem diferenças. O envolvido, o próprio nome, né? A essência do seu nome já diz. Envolvido é aquela pessoa que está em volta, está ao redor, ela está no entorno. Ou seja, na sua essência a palavra significa aquele que está por fora, está em torno, está em volta. Uma pessoa envolvida é uma pessoa que, primeiro, você vai perceber, ela sabe de tudo. Todas as notícias, ela é bem informada, ela é inteirada dos assuntos. Porque ela está envolvida. Ela sabe de tudo o que está acontecendo naquele ambiente, ela tem a última informação. E normalmente o envolvido, dentro desse contexto que eu quero falar aqui, ele, além de saber do que está falando, ele faz questão de demonstrar para os outros que sabe e passa à frente e comenta. E nós podemos estar envolvidos com muitas coisas. Muitas coisas podem nos envolver, especialmente nós jovens. Obrigado. Aqui nesse retiro, por exemplo, tem muita gente envolvida. Por exemplo, pode estar envolvida somente com futebol, só se interessa com futebol. Só está interessado realmente, olha que o campo está liberado. Está envolvido com amigos. Tem muita coisa que nos envolve. Mas o compromisso é diferente. Ter compromisso é ter um pacto. É ter uma aliança. Ter compromisso é ter o coração entregue àquele fato. É ter o coração entregue. Compromisso é tudo aquilo que eu entrego o meu coração. E o nível de comprometimento vai determinar muita coisa na nossa vida. Por exemplo, determina as minhas prioridades. Aquilo que eu me comprometo vai determinar minhas prioridades. Vai determinar minhas escolhas. Vai determinar minhas renúncias. Vai determinar minhas entregas. Até aqui está tudo bem? Já está começando a discernir o envolvimento com o comprometimento? Aquilo que eu mais me comprometo é aquilo que vai determinar muitas decisões na minha vida. Minhas escolhas, minhas renúncias, minhas entregas, meu tempo, minhas prioridades. Isso determina. E eu quero com você nessa manhã pastoral analisar alguns personagens bíblicos, algumas histórias, algumas narrativas bíblicas,
para a gente conseguir identificar até que ponto esse personagem estava envolvido e no momento em que foi exigido um compromisso, qual foi a decisão desse personagem. E talvez isso possa ser a vida de muitos que estão aqui. Porque muitas vezes nós nos enganamos, estando envolvido com uma coisa, inclusive até na obra, há todo o envolvimento, mas que se for aprofundar e Deus exigir algo a mais, o compromisso, essa pessoa não vai corresponder. Eu queria analisar o primeiro texto com você em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Vou beber minha água de coco. Lucas capítulo 9, versículo 57. Esses personagens aqui dessa narrativa bíblica, vocês estão conseguindo me ouvir bem aí no fundo? Porque eu vejo que tem muito som concentrado aqui, talvez não tenha. Esses personagens aqui desta passagem bíblica, desta narrativa bíblica, são discípulos desconhecidos. E nós vamos observar, estão me ouvindo bem? E nós vamos observar que Jesus vai fazer para esses homens, Jesus vai expressar para eles, esses discípulos, a mesma frase que ele repetiu, por exemplo, para os seus apóstolos. Jesus vai dizer, veja comigo, verso 57. Indo eles caminho afora, alguém, um anônimo, alguém lhe disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Olha que coisa boa, não é uma proposta boa? Jesus está passando e ele diz, alguém no meio daquele grupo disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Se a gente parasse aqui, qual a sua expectativa desta pessoa? Positiva. Se a gente parasse aqui, olha, do meio da multidão saiu um que disse: eu vou contigo até o fim. Seguir-te-ei por onde quer que fores. Verso 58. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do campo, as aves do céu, seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro Jesus disse, olha a proposta de Jesus. Esta frase ele disse para os seus discípulos, seus 12 escolhidos. Significa dizer que outras pessoas também tiveram a mesma possibilidade dos apóstolos. E Jesus vai chegar para ele, disse a outro, disse: segue-me. Que foi a escolha. Quando Jesus escolheu, Lucas capítulo 6, você vai ver que ele sobe para orar, e quando ele desce, ele vai escolhendo: você segue-me, você segue-me, você segue-me. Separou. Agora olha para esse discípulo anônimo. A outro disse: segue-me. Ele porém respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Permita ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai, prega o reino de Deus. A outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro eu despedir dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Diga amém aí por essa palavra que eu li. Então nós estamos vendo aqui dois discípulos empolgados, entusiasmados. Foram pessoas que viram Jesus fazer sinais, milagres, e muito especialmente com a sua mensagem. Esses discípulos estavam empolgados, animados, entusiasmados. Vamos parafrasear aqui esse contexto. É como se eles estivessem dizendo um para o outro: que mensagem poderosa! Meu Deus, que discurso extraordinário! Como ele prega bem, como ele fala diferente, como ele, meu Deus, que mensagem poderosa! Ele tocou o nosso coração, tocou a minha vida, tocou a minha alma. Aí Jesus disse: já que tocou, segue-me. Alguém disse: eu até gostei,
Mas eu tenho primeiro que fazer algumas coisas. Significa dizer que essas pessoas estavam envolvidos com a mensagem, mas quando exigiam compromisso, eles determinaram que eles tinham outras prioridades. Deixa primeiro eu fazer algumas coisas. Senhor, o Senhor pode me esperar, porque eu vou me sepultar meu pai. Senhor, o Senhor pode me esperar, porque eu vou despedir dos da minha casa. Eles estavam envolvidos com uma boa mensagem. Eles estavam envolvidos com um bom culto. Eles estavam envolvidos com um bom ambiente espiritual. Mas quando foi exigido o compromisso, eles disseram: eu tenho outras coisas para fazer. Até aqui está tudo bem? Como disse o Wellington ontem, fica tranquilo que vai piorar. Mas até aqui vocês estão entendendo o raciocínio? Tá entendendo o raciocínio? Não? Pela cara acho que não. Quem não está entendendo? Está todo mundo entendendo. É porque a reação está meio que não está entendendo. Então, se você olhar para a nossa realidade hoje, você conhece alguém como esses discípulos anônimos? Que estão envolvidos com uma boa palavra, um arrepio. Meu Deus, que coisa tremenda. Ai, como o fulano prega. Você viu que louvor extraordinário. Já que você achou louvor extraordinário, já que a mensagem é extraordinária, se comprometa. Não, eu tenho outras coisas para fazer. E essas coisas a fazer normalmente são coisas importantes. Sepultar o pai, despedidos de casa. Aí Jesus vai dizer: olha só, aqueles que põem a mão no arado não pode olhar para trás. Ele vai dizendo: já que você gostou da mensagem, transmita essa mensagem para outro, se comprometa com essa mensagem, vai e prega o reino de Deus. Carinhosamente pergunta para o jovem que está do seu lado: qual é a tua prioridade? Qual é a tua prioridade? Se eu falasse só esse exemplo, se eu dissesse para você que agora só esse exemplo, qual conclusão você teria a seu respeito? Você seria um envolvido ou um comprometido? Vocês estão ouvindo? O que você responderia? Quantas pessoas talvez não conhecemos no ambiente espiritual que tem esse perfil? Que gosta de estar presente e faz até promessa: seguir-te-ei, Senhor, por onde quer que fores. Mas quando Jesus traz a realidade do compromisso, que não é fácil, ele diz: então peraí, deixa eu primeiro fazer alguma coisa. A hora do compromisso, a pessoa tem sempre uma boa desculpa. Quantas desculpas boas você não já deu para Deus? Quantas boas desculpas você não já deu para Deus? Pense aí, lembra? Segundo exemplo, vai ficar melhor agora. O jovem rico. Abra comigo, Marcos capítulo 10. Todo mundo conhece essa passagem, mas nós vamos avaliar com mais critério nesta manhã. Marcos capítulo 10, versículo de número 17. Esse jovem rico, algumas versões diz isso, um jovem rico. Verso 17. Todo mundo encontrou? Marcos, rapidinho, né? Só voltou algumas páginas. Diz a palavra de Deus: e pondo-se Jesus a caminho, correu. Perceba aqui, olha para mim. Perceba que este jovem, ele tem pressa em ir ao encontro de Jesus. Sim ou não? Olha o que eu gosto de analisar palavra por palavra na Bíblia. Correu ao encontro de Jesus. Era alguém que tinha pressa ou não tinha? De ir para onde? Para o encontro de Jesus. É coisa boa correr para o encontro. Quem acha que isso é bom, correr para o encontro de Jesus? É bom ou não é, Thales? Correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se. Quantos acham que ajoelhar-se ao pé de Jesus é bom? Quantos? Levanta a mão. Não, participa, levanta a mão se você acha. Olha só. Correu para encontrar Jesus, ajoelhou-se aos pés de Jesus, perguntou-lhe: bom mestre, elogiou Jesus. Bom mestre, ele não chamou Jesus apenas de mestre.
E nem chamou Jesus apenas de bom, ele chamou de bom mestre. Ele destacou Jesus dos demais mestres. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perceba que este jovem está interessado na sua salvação. Esse jovem está na sua pauta, no seu coração, na sua mente. Eu vou ser salvo. O interesse desse jovem é sobre as coisas eternas. Meu Deus, é crente da ágape esse jovem. Ó, esse jovem é crente agapônico. Lá é manto. Corre para ver Jesus. Se ajoelha aos pés de Jesus. Elogia Jesus. Eu te amo, maravilhoso. Será que você conhece alguém que faz isso? Bom mestre, como é que eu faço para ser salvo? Ele tem interesse pelas coisas eternas. Ele está preocupado com a sua salvação. Tem alguém aqui que possa dizer alguma coisa, pelo amor de Deus? Que eu estou ficando nervoso já. Até aqui, esse jovem é um jovem envolvido com as coisas espirituais, sim ou não? Você acha que sim ou que não? Envolvido com as coisas espirituais. E mais, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Verso 18. Jesus vai lhe responder: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Verso 19. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não seja fofoqueiro, não fale da vida alheia, não emita opinião do que você não sabe, não defraudará ninguém, não haja com imoralidade, honra teu pai e a tua mãe. Então lhe respondeu: mestre, tudo tenho feito isso desde a minha juventude. É crente ou não é? É crente ou não é? Não, pode ser, é crente ou não é? É crente. É crente. Esse jovem aqui é um jovem compromisso, envolvido com as coisas espirituais. Você não acha não? Quem acha que é? Crente. Ele tem envolvimento com as coisas espirituais. Segue a lei, os mandamentos, honra pai e mãe. Parasse aí, meu Deus, pode descer, que a gente vai descer o óleo. Então nós vamos perceber que nem sempre se envolver com alguma coisa da igreja, diga alguma coisa, senão você vai pensar que é indireta, vai efetivamente determinar compromisso. Se eu parasse até aqui, esse jovem era crente ou não era? Interessado nas coisas espirituais, na sua salvação, na vida eterna, bom mestre, elogia, adora. Se fosse hoje, levantava a mão, adorava, se ou não, cantava louvores, dizia, amava Jesus. E você é crente, o que é que você faz? Eu honro pai e mãe, eu não mato, eu não roubo, eu não furto, eu não conto fofoca, eu não ajo com imoralidade. Crente, salvo. Aí Jesus vai fazer assim: para você ganhar 10. Tinha um personagem na escolinha do professor Raimundo, que ninguém aqui assiste, que era o famoso Rolando Lero. O professor fazia uma pergunta, aí ele matava. Aí o professor Raimundo dizia assim: agora para ganhar 10. Aí ele falava bobagem. Jesus vai dizer para esse jovem: para ganhar 10, só te falta uma coisa. Falta quantas coisas? Quantas coisas? Uma só. Porque às vezes o que determina o envolvimento do comprometimento é uma coisa só. Envolvido, participante, cultua. Vocês estão aqui me amando ainda, gente? É que eu gosto de... Conectados não perde um culto. Está no teatro, está no louvor, limpa o banheiro. Aí Jesus vai dizer: só falta uma coisa agora, uma só, uma, para ganhar 10. Você agora vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Faltavam quantas coisas?
determinou a diferença de envolvimento para comprometimento. Porque às vezes é uma coisa. O que foi que na vida desse jovem lhe impediu? E Jesus ainda vai dizer assim: vai, vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Olha a mesma proposta. Historiadores dizem que se esse jovem seguisse Jesus, ele estaria enquadrado entre os 12. Porque ele era um perfeito na lei. Vai, vende tudo que tem, distribui com os pobres e segue-me. Aí a Bíblia vai dizer que ele, porque possuía muitas riquezas, seguiu seu caminho triste. Saiu como? Triste. O que isso significa? Significa dizer que em um dado momento da pessoa envolvida, Jesus vai te exigir uma coisa que pode determinar a tua tristeza ou tua alegria. Na vida desse jovem era a sua riqueza. O que pode ser uma coisa na vida de alguém que está aqui? Porque na vida desse jovem era a sua riqueza. Mas aqui pode ter alguém que uma coisa represente o namoro. Você não abre mão por Jesus? Levanta a mão, dá um tempo para você levantar a mão, dizer alguma coisa. O que pode ser esta uma coisa? Será que tem alguém aqui que tem uma coisa que lhe empata no compromisso? Será que tem alguém aqui que tem uma coisa? Quem sabe é uma vida de imoralidade, é uma coisa, mas você serve até, participa. Quem olha para você superficialmente é um crente 10. Mas Jesus lhe conhece e faz a proposta nesta manhã. Abandona esta uma coisa. Porque esta uma coisa pode determinar o teu nível de compromisso. Porque o meu nível de compromisso determina o meu nível de renúncia. Poxa, gente, vocês não estão reagindo. Eu estou ficando preocupado, estou ficando nervoso. Meu Deus. Diga comigo uma coisa. Não, está ruim, hein? Vocês estão com fome? Diga uma coisa. Pode determinar minha tristeza ou minha alegria. Quem sabe uma amizade? Quem sabe um comportamento libertino, mas alguém olha para você e vê envolvido. Não perde um culto. E eu quero te dizer aqui, continue não perdendo o culto. Continue envolvido. Mas nós estamos falando de pessoas que precisam ser compromissadas com o reino. Eu esperava um aleluia nessa parte. Compromissadas com o reino. Me ajuda, por favor, que eu quero só refletir com você. Quantas coisas faltaram para aquele jovem? Uma coisa. E às vezes a gente pensa assim, é só isso? Hã? Às vezes o diabo põe na nossa teoria e na nossa teologia só isso. Às vezes a teologia liberal, libertina diz é só isso. Esse jovem era crente. Era envolvido na igreja. Vamos trazer para hoje. Envolvido na igreja. Participava do louvor. Participava das coisas da atividade. Os ministérios ele estava envolvido. Mas existia uma coisa. Uma coisa que Jesus sabia que ele tinha. Que iria ser um empecilho para ele ter um comprometimento maior. E Jesus vai na ferida e diz, larga isto. E normalmente a diferença entre o compromissado e o envolvido é que quando o líder toca nesta uma coisa, ele se entristece, ele se magoa, quer sair da igreja, quer se afastar de Deus. Não estou aqui, quem está aqui, meu Deus, o líder é bom até que... Oh Jesus, eu gostei dessa música. O líder... Gostou? Porque a Bíblia diz assim, bom mestre. Que pastor maravilhoso, eu gosto dele. Meu pastor é uma bênção, né? Mas quando ele toca neste assunto, diga comigo uma coisa.
Alguém olha para mim e diz: meu Deus, que coisa radical. Mas é uma coisa. Talvez aqui não tenha ninguém que tenha esse problema com o dinheiro. Você entrega. Mas existe uma coisa que você não consegue abrir mão, mas Jesus te trouxe aqui. Não, vou dizer de novo. Ele te congregou aqui. Porque dependendo do teu interesse, da tua resposta, Ele vai te ajudar a você jogar por terra esta uma coisa. Aquele jovem se entristeceu e foi embora. Quando você estuda a história desse jovem, eu lembro que eu preguei uma vez lá no monte. Você vai ver o quanto de plano Deus tinha na vida dele. Mas por causa de uma coisa. Nada nesse mundo é mais poderoso, mais satisfatório, mais prazeroso, mais extraordinário do que você abrir mão por Jesus. Uma coisa, diga comigo uma coisa. Será que você tem alguma coisa? Esse homem, esse jovem estava envolvido com a lei, cumpria todas. Qualquer jovem na sua rua, qualquer familiar dizer que menino diferente. Sim ou não? Esse jovem é diferente dos demais. Honra o pai e a mãe. Ai, Jesus. Deus está nos dando mais uma oportunidade. Diga isso. Deus está nos dando mais uma oportunidade. Diga assim, para a gente se livrar. Não, tá ruim, gente. Pelo amor de Deus, para se livrar. Se você quiser se livrar, fale com mais raiva, mas para se livrar desta uma coisa. Outro exemplo que eu quero te dar. Abra comigo no livro de Ruth. Vocês estão aqui me ajudando aí na oração? Ruth. Todo mundo conhece a história de Ruth. Ruth e Noemi. Todo mundo conhece. Livro de Ruth, capítulo 1. Vamos ler. Vamos ler do verso 7 a seguir. Todo mundo conhece a história, né? Elimeleque saiu com seus 2 filhos, Malom e Quilion, e a sua esposa, e saiu da casa de pão de Belém e foi para a terra de Moabe, porque havia fome na terra dele, em Belém. Na casa de pão faltou pão. E ele, preocupado com a sua família, ele pega a sua casa, né? Não sua casa física, mas pega a sua família e vai para a terra de Moabe. Chegando lá, seus 2 filhos casam com 2 moabitas, Ruth e Orfa. O detalhe é que morre Elimeleque, depois morre seus 2 filhos. Agora ficaram 3 mulheres viúvas. E a Bíblia vai dizer que dentro desse contexto de morte e tragédia, o verso 6 vai dizer que Deus se lembrou do seu povo. Eu pensei que você ia dar aleluia, eu pensei agora. Deus se lembrou e trouxe pão para sua casa. Aí verso 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: ide, voltai cada um para sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram, e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma a casa com seu marido. Beijou ela, beijou-as. Ruth, Noemi está falando com ela: vocês voltem para casa, vivam a vida de vocês. Depois que ela dá esse discurso, ela dá um beijo nas 2 noras. Porém, choraram em alta voz. Percebam comigo, meus irmãos jovens, que neste momento aqui está uma carga emocional profunda. Vocês estão aqui? Entenderam isso? Uma carga emocional profunda. Existe beijos, existe choro de alta voz. É um ambiente de despedida, é um ambiente de
tragédia terrível. Elas, porém, choraram em alta voz. Verso 10. E disseram: não, iremos contigo a teu povo. As duas disseram: não, na hora do choro. Não, iremos contigo ao teu povo. Aí Noemi vai insistir. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por marido? Tornai, filhas minhas, ide embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disseste: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, vocês iriam esperar que eles ficassem grandes? Vocês iriam se abster para tornares marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga em ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Vocês estão percebendo que aqui é um peso emocional enorme? Às vezes a gente vai despedir de uma viagem. Para uma viagem, é um abraço, é um choro, meu, volta quando? Imagine nesse contexto. A carga emocional, o peso emocional. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Perceba que existe beijo, existe choro, existe sentimento, existe emoção. Vocês estão aqui, eu estou pregando sozinho agora, sozinho. Existe choro, sentimento, emoção, carga. Existe várias coisas em volta desse contexto. Vão embora, fica, eu vou contigo. Não vai não, não precisa. Vocês têm um futuro pela frente, uma vida toda pela frente. Vocês vão seguir essa velha amarga. Aí a Bíblia vai dizer que de novo elas choraram em alta voz. E Orfa, agora foi Orfa que beijou. Orfa se despediu com um beijo. O beijo na Bíblia tem sempre, né, esse contexto. Abandono, né, falsidade. Nesse caso não é falsidade, mas é um abandono. Aí a Bíblia vai dizer que Ruth, porém, se apegou a ela. O que nós podemos perceber? Que existia uma envolvida emocionalmente, envolvida em um certo nível de compromisso, mas existia uma outra que tinha uma aliança, existia uma outra que tinha um pacto. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui: as decisões mais importantes da nossa vida não são fáceis. Eu não estou aqui falando para você que tipo de roupa, entre aspas, você tem que usar. São coisas muito mais profundas. Eu não estou falando se você vai comer uma coisa ou outra, se você gosta de pizza, de calabresa, não. As decisões mais importantes na nossa vida normalmente são em momentos de carga emocional, que ele exige uma resposta. Você vai ter que decidir. Aí a Bíblia vai dizer que uma beija, se despede e vai embora. A outra se apegou a ela. Naquele momento, quem está ouvindo, por favor, vocês não estão reagindo, eu estou preocupado. Naquela carga emocional pesada, uma se despede e vai embora. A outra se apega a ela e diz: eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança, eu sou uma pessoa de compromisso. E aqui eu estou falando para jovens de compromisso. E disseram que vinham para o retiro, não sei se vieram. Eu senti que hoje o negócio baixou total. Vocês estão achando muito pesado, é? Quebrado, meu Deus. Eu prego para restaurar a lua. Ai, meu Deus. Uma tinha compromisso, tinha um pacto. Decisões pautadas, decisões que exigem compromisso nunca são fáceis. E normalmente ela vem rodeada de carga emocional, de peso de decisão, que só os compromissados têm esse discernimento. Decisão de deixar coisas, de muita renúncia, só para quem tem compromisso. Agora eu vou dizer uma coisa para você se alegrar. Quer ouvir? Só vou dizer só para esse pessoal aqui. Quem quer ouvir uma coisa para se alegrar? Deus tem compromisso com pessoas compromissadas. Alegrou, melhorou. Eu vou dizer de novo: Deus tem compromisso com pessoas compromissadas. Pastor, por que o senhor está dizendo? Me diga o que foi que aconteceu com Orfa.
O que foi que aconteceu com Orfa? Não sei. Mas eu sei te dizer o que aconteceu com Ruth. Porque Ruth se tornou uma das personagens mais importantes da Bíblia. Porque Deus honra pessoas compromissadas. Orfa, não sei. Ruth casou com Boaz, que foi avô de Jessé, bisavô de Davi, descendente do Messias. Naquele momento da história tinha diante dela: você marca a sua história ou você vai para o anonimato. Quem sabe hoje aqui nesse retiro, Deus está diante de você dizendo: escolha o teu futuro. A decisão tem que ser tomada agora. Olha, existem 2 textos na Bíblia. Existem 2 textos na Bíblia que eles são repetitivos no mesmo livro. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8 diz assim: se hoje... que dia? Não, eu só prego se você participar. E que hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Aí no capítulo 4, verso 7, ele vai repetir a mesma coisa. Se hoje, que dia? Não é amanhã. Não é amanhã. Não é amanhã. É que dia? Hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. E eu acredito piamente que Deus está falando com gente aqui nessa manhã. Eu não sei a vida de Orfa, mas eu sei que Ruth marcou a sua geração e está na descendência do Messias. Irmãos, ter uma vida de compromisso, tomar compromisso com Deus, eu posso pegar vários textos e aplicar isso. Vários. Eu, por exemplo, posso pegar, abra aí Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Para vocês entenderem que compromisso é uma coisa profunda na Bíblia. E eu posso aplicar nas coisas simples. Marcos capítulo 4. Versículo 35. Marcos 4, 35. Marcos 4, 35. Todos acharam? O texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para o outro lado. Está escrito assim? Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para o outro lado. O que Jesus está chamando os discípulos? Jesus está convocando os discípulos a um compromisso. Qual é o compromisso? Qual é o compromisso? Passar para o outro lado. E eu acredito que Cristo nos congregou neste retiro para convocar jovens a passar para o outro lado. E aí eu vou dizer com alto e bom som: queira o diabo ou não, você vai passar para o outro lado. Queira o inimigo ou não, queira teus falsos amigos ou não, você vai passar para o outro lado, porque Jesus vai acompanhar você. Passar para o outro lado. Qual é o compromisso? Passar para o outro lado. E você sabe que eu sou detalhista, leio a Bíblia, leio, meu Deus, o que é isso? Ai, me lembro de texto, isso aqui. Disse Jesus: naquele dia. Naquele dia. Que dia? Naquele dia. Que dia? O que aconteceu naquele dia? Jesus tinha passado o dia inteiro ensinando os discípulos. Jesus havia falado sobre as parábolas. O dia inteiro no sol escaldante, não tinha banco, não tinha cadeira para sentar. E ele passa o dia inteiro ensinando, doutrinando. Naquele dia existia um dia cansativo. É um tempo de cansaço. E a Bíblia vai dizer, naquele dia, que dia? Dia cansativo. Você vem de uma jornada cansativa.
E a Bíblia vai dizer, sendo tarde. Por que sendo tarde? Porque foi no final da tarde, ou seja, foi um dia cansativo e longo. Porque Jesus normalmente nos chama a compromisso quando você diz, eu não aguento mais. Ele disse, eu vou te levar a um lugar diferente. Quando você diz, eu já não aguento mais. Quando você diz, eu já estou cansado. Quando você diz, eu já estou sob pressão. Jesus disse, eu te convoco a ir comigo para outro lado. Agora, por que Jesus disse, eu vou te levar para o outro lado? Escute, pelo amor de Deus, eu estou aplicando. Eu poderia aplicar em outros textos. Eu estou aplicando, passar para o outro lado. Por quê? Porque o ser humano é limitado, Lucas. E o ser humano normalmente só conhece um lado. Jesus disse, eu conheço os dois lados. Normalmente o ser humano só conhece um lado da história, um lado da moeda, um lado dos fatos. E muitas vezes quem só conhece um lado da história toma decisões equivocadas. Aí Jesus disse, eu vou te levar para você conhecer o outro lado. Me arrepiei agora. O ser humano normalmente só conhece uma história, um lado da história. Quantas pessoas tomam decisões porque só ouviu um lado da história? Mas Jesus conhece os dois lados. Eu esperava aleluia, mas tudo bem. Jesus conhece os dois lados. Tem alguém aqui que só conhece o lado. Qual é o lado? O lado da negatividade. Eu não vou conseguir, eu não tenho condições, não vai dar certo. Jesus disse, nada, rapaz, eu estou contigo e eu estou te levando para o outro lado. O lado que vai dar certo, vai conseguir. Pelo amor de Deus, gente, o que é que está acontecendo com vocês? Eu estou preocupado. Diga para o vizinho, o outro lado é o lado da vitória. Jesus te chama para ir com ele para o outro lado. Seu outro lado. Existe um lado que este lado são o lado dos infiéis. Eu não vou cooperar que eu não confio. Eu não vou participar porque eu não acredito. Jesus disse, eu vou te levar agora para o outro lado. Para você conhecer no outro lado, você dizer, conta comigo. Eu vou entregar. Eu vou participar. Porque são jovens contidos com o reino. Quando Jesus te fazer ver o outro lado, você vai dizer, conta comigo. Eu vou entregar tudo que eu tenho. Eu vou participar, eu vou me envolver e vou me comprometer. Aí me ajuda, pelo amor de Deus. Levanta a mão e fala alguma coisa para Deus aí, por favor. O outro lado. O outro lado. Você sabe que o que existe é a nossa geração, que eu estou me incluindo. É uma geração conhecida por não ter compromisso. Daí que veio aquela expressão, vou ficar. Ele é seu namorado? Não, é o meu ficante. Ele é seu... Você está orando? Não, nós estamos só ficando. Ele inclusive é o alfa. Tem o ômega também. Mas Jesus quer transformar esta geração em geração de compromisso. Repete essa palavra comigo, compromisso. Pode ser melhor, diga compromisso. Se você quer ser um jovem com compromisso e aceitar o convite de Jesus, dizer, vou para o outro lado. Eu tenho que te convidar para a gente orar. A gente sempre termina com oração em retiro, é sempre terminando com convite. Porque cada fase é um gomo. Cada ministração é uma fatia desta pizza espiritual. Você quer? Quer vir orar aqui comigo? Só os que querem. Aí você vem, preste atenção aqui o que eu vou falar. Quando você vier, se for o seu caso, tá? Você vai dizer, meu Deus, esta é uma coisa que atrapalha o meu nível maior de compromisso. Eu sou até envolvido, eu sou envolvida. Mas uma coisa atrapalha o meu nível profundo de intimidade. Porque todas as vezes que Jesus te chama a uma viagem de compromisso, de relacionamento, Ele sempre vai exigir um nível de renúncia.
Vocês ouviram isso? Não, vocês não ouviram. O pessoal do fundo não ouviu. Nenhum ouviu. Eu quero todo mundo prestando atenção aqui agora, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ouviram aí no fundo? Todas as vezes que Jesus nos chama a uma viagem de relacionamento, Ele vai exigir de nós um nível de renúncia. Escute isso. Quando Jesus disse, passemos para o outro lado, o que foi que aqueles discípulos fizeram? Aceitou esse compromisso de desafio. Verso 36, despediram a multidão. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Eles despediram a multidão. Quem decide passar do outro lado de Jesus, não pode se preocupar. Ah, vão me tirar do grupo. Tire, mas você não sai com Jesus. Ah, eu vou ficar fora da conversa, da resenha. A multidão a gente dá risada. A multidão a gente faz a resenha. Mas a multidão não experimenta milagres. Verso 36. Eles despediram. Perceba que esse texto não foi Jesus que despediu a multidão, foram os discípulos que despediram a multidão. A multidão fica na praia. E a Bíblia diz que eles, está escrito isso, depois você lê, eles levam Jesus para o barco. Você precisa decidir quem é que entra no teu barco, porque se a multidão entrar, o barco afunda. Mas se Jesus entrar, tem milagre para acontecer. Os discípulos pegaram Jesus e levaram Filipe como ele estava. Está escrito isso, eu sou detalhista. Levaram como Jesus estava e despediram a multidão. Quando eles entraram no barco com Jesus, a Bíblia diz que começa uma tempestade. E aqui que é o diferencial do envolvido para o compromissado. Porque quem é compromissado já